Oi, pessoas e pessoas! Hoje eu vou explicar a treta da Malévola e da Clarinha pra vocês, enquanto eu pinto as minhas unhas. Então, pra quem não conhece, a Clarinha é uma influenciadora que começou a ficar famosa entre o final de 2023 para o início de 2024 por fazer vídeos com o namorado, contando como que foi sua experiência na gravidez na adolescência, mostrando o dia a dia dela, também por fazer dancinha, vídeo biscoitando e tal. E a Malévola, ela já era mais conhecida na internet e ela começou fazendo vídeos de postagens sobre as viagens dela, também vídeos de Get Ready With Me, Arrume-se Comigo, e ela também era famosa por alguns memes e por ter ido no rancho do Carlinhos Maia. A Malévola, ela já costumava fazer algumas lives antes desse assunto, falando sobre algumas pessoas e por já ter causado algumas outras discussões. E nessa treta também tem a K, que também fazia live com a Malévola, falando sobre alguns assuntos com ela. E foi justamente uma dessas lives que a confusão toda começou. Durante uma live, a Malévola falou que já tentou trabalhar com o namorado da Clarinha e conhecia ele muito antes dele começar a se relacionar com ela. O namorado dela, no caso, se chama LK. E, durante a live, ela começou a xingar pra caramba o namorado da Clarinha, começou a chamar ele de safado, de sem vergonha, e disse que eles até poderiam ser menores de idade, mas que algum dia eles iam se tornar maiores de idade e eles iam resolver isso quando se encontrassem pessoalmente. E esses cortes começaram a repercutir nas redes sociais. Aí chegou na Clarinha e quando ela viu tudo aquilo, ela resolveu fazer um vídeo falando sobre o assunto. Gente, sério, quando eu acordo na paz, as pessoas vêm querer tirar minha paz. Acordei numa tranquilidade, entro no meu TikTok, tem um monte de clipe de live de Malévola, de K, que fizeram ontem, acabando com a minha raça. Gente, eu estou aqui quieta na minha casa, enquanto ela está lá na casa dela coçando o prequito, falando de mim. Falo mesmo, gente, a K só ficou conhecida por causa de mim. Falo mesmo, só ficou conhecida por causa de mim. E a outra só ficou conhecida por causa da Sossô Careca. Gente, não é ninguém que ficou conhecida por mérito próprio que tá vindo querer falar de mim. Ninguém. Gente, esses dois aí só ficou famoso por causa de briga, entendeu? Então vai se fuder, gente. Eu acho que eles não são exemplo de nada pra estar falando de mim. A Malévola disse assim que se me encontrar na rua vai fazer eu virar maior de idade. Amiga, aqui, ó, pra você. Se você me encontrar na rua aí e vir me bater, porque pra mim isso é uma ameaça, você quer dizer que você vai me bater, né? Se você me encontrar na rua e vir me bater, igual você quis fazer com a Sossô Careca, com o Paiva, meu amor, eu vou deixar você me bater e depois, quando na delegacia, você vai ser presa. Lei Maria da Penha, meu amor, você biologicamente é um homem. Homem! Se você me bater, você vai presa. Então vem aqui, amor. Me bate. Entro lá no Largo de Bambu às 6h30. A gente, de verdade, uma pessoa, sei lá quantos anos ela tem, deve ter uns 24 anos, ficar ameaçando uma menina de 16 anos. Falando que se me encontrar na rua vai fazer eu virar maior de idade. Gente, pelo visto quem tá parecendo que tem 16 anos é ela, né? Mas tudo bem. Só que a resposta da Clarinha acabou aumentando a confusão. Aí, a Clarinha disse que, na opinião dela, a Malévola só tinha ganhado fama por causa da treta que teve com a Sossô Careca e que a K só tinha ganhado fama por causa da Malévola. E a Clarinha ainda falou que se a Malévola quisesse fazer a mesma coisa que ela fez com a Sossô Careca, que foi ir atrás dela no cinema com o Paiva, que deu todo aquele bafafá, ela ia deixar a Malévola bater nela, mas que ela ia entrar com uma ação judicial, porque é crime bater em menor de idade, e também disse que tinha a Lei Maria da Penha. E a Clarinha também disse que nem a Kai nem a Malévola tinham moral pra ficar falando dela na internet, porque elas só ficaram famosas arrumando briga com os outros. Mas aí, a fala dela gerou muita repercussão. E durante esse pronunciamento da Clarinha, ela falou que a Malévola tinha força de homem. E essa declaração foi considerada como transfóbica por muitas pessoas nas redes sociais, inclusive pela própria Malévola. Só que não acaba por aí, a discussão estava, na verdade, só começando. E como já se esperava, a Malévola, que é a Malévola, não deixou acabar por aí, não. E aí, pouco tempo depois disso acontecer, ela fez outra live respondendo tudo que a Clarinha tinha dito e não deixou as coisas que ela falarem passar batido. A primeira coisa que ela criticou foi o fato da Clarinha ter engravidado com 14 anos. E durante a live, a Malévola disse que ia denunciar a Clarinha ao Conselho Tutelar e à Vara da Criança e do Adolescente. E disse que ela já tinha tomado as medidas cabíveis.
Ô, grávida aos 14, quem é você pra falar que eu tenho força de homem? Você é médica? Você é estudada? Você sabe da minha vida? Por que tu não vai cuidar da tua filha? Mulher, você devia ter vergonha na cara. Com 14 anos, 13, já tava abrindo as pernas, virou mãe. Nem um preservativo sabia usar. Pra tá vindo aqui na internet falar que eu só sou alguém por conta de sou careca. Meu amor, eu tô na internet há 11 anos, tá? Há 11 anos eu tô na internet. Eu tenho vários memes. Inclusive, só essa minha figurinha com a mão no rosto é muito mais famosa que você. Você é famosa pelo quê? Por ter engravidado com 14 anos. Por ter dado o negócio com 14 anos. Eu não queria uma fama dessa, jamais. Deixa eu te falar uma coisinha. Não, meu amor, eu não vou pra cima de você porque você é menor de idade. Mas já liguei pro meu advogado, tô fazendo uma denúncia, enviando uma notificação extrajudicial, notificando o Conselho Tutelar e a Vara da Criança e do Adolescente sobre algumas atitudes suas, tá bom, meu amor? E vem falar que paga imposto, meu amor. Você e seu namorado só nega imposto, que eu sei sim, porque eu já fui de fechar trabalho pro seu namorado, tá, minha linda? Ai, eu declaro imposto de renda. Gente, onde já se viu menor de idade declarar imposto de renda? Não tô sabendo disso, não. Tô sabendo disso, não. Aí a gata vem falar que eu tenho força de homem. Deixa eu te explicar uma coisinha, vai pesquisar. Mulheres trans que fazem terapia hormonal e tomam um bloqueador de testosterona, que é um remédio que bloqueia a testosterona, não tem hormônio masculino no corpo. A minha testosterona é muito baixa, mais baixa do que uma mulher cis como você. Até porque eu fiz a cirurgia de redesignação sexual, meu amor, então nem testículo eu tenho. Então, meu amor, eu não vou pra cima de você não, porque você é menor, mas o seu marido... Eu vou mostrar pra ele como que é a força de um homem. Porque assim, pelos hormônios eu não tenho força de homem não. Mas é pela minha dedicação, que malho e tenho uma alimentação regrada, eu tenho muita força sim, meu amor. E eu vou mostrar como é ter essa força. E eu vou me resolver com vocês, tá? Eu tenho dó da tua filha. Porque se você tiver que responder por alguma coisa, ele vai responder. Porque transfobia é crime, tá equiparado ao racismo. Porque você veio me chamar de homem e falar que eu tenho força de homem, meu amor. Porque eu não tenho. E mulheres trans são sim amparadas pela Lei Maria da Penha. Se seu marido vir pra cima de mim, quem vai ser preso é ele. Não eu, meu amor, não eu, porque eu sou uma mulher, você querendo ou não. Na minha certidão de nascimento tá sexo biológico feminino. Se a justiça diz que eu sou mulher, se nos meus documentos, no meu passaporte, na minha certidão de nascimento diz que eu sou mulher, quem é você pra dizer o contrário? Gente, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans do mundo. Pra vir uma criança dessa vir falar uma coisa tão nojenta como essa, desinformação gera isso. Você devia ter consciência com os milhões de seguidores que você tem pra você vir falar uma merda dessa. Mas eu não esqueço, a denúncia pro Conselho Tutelar tá sendo feita e eu tenho dó da tua filha. Ou filha, não sei nem o que é. Porque quem vai ter que cuidar, sem ser você, eu já não sei, meu amor, porque a denúncia tá sendo feita, tá? E se você tiver que responder por algo, quem vai responder são seus pais, são seus responsáveis, tá, meu amor? E a gente ainda vai resolver esse babado, porque eu não esqueço, tá, meu amor? Não esqueço! Ela também disse que por eles serem menor de idade, não tinha como eles declararem impostos. E aí, com base nisso, ela acusou eles de sonegação. Mas essa acusação foi feita pela Malévola e foi negada depois pelo casal. Aí a discussão voltou para a fala, que foi considerada transfóbica, que foi um dos grandes maiores motivos para toda essa briga. E aí, quando a Malévola estava prestes a finalizar uma live, ela falou que ela pagava sim imposto e que o imposto que ela pagava era 67 mil reais. Aí, a Clarinha, a Carol, que é a irmã gêmea da Clarinha, e o LK fizeram uma live falando que se ela não tinha 6 mil pra pagar o cabelo, quem dirá 67 mil pra pagar o imposto. Gente, ela disse que paga 76 mil de imposto, mas chorou pra pagar 6 mil. Isso que eu fico indignada. Gente, mentira. Isso aqui paga... Você é louco? Pra pagar 70 mil de imposto tem que ter ganhado 1 milhão e 100 mil reais. Ganha nada. Só se for... Só se ela fizer programa, gente. Sinto muito, né? Que ela seria uma garota de programa de valor, né? Porque ela trabalha com internet e tal, tem aquele silicone feio, tem um nariz ridículo, tem um cabelo de 6 mil. Então isso ajuda um pouquinho. E aí a K resolveu se pronunciar também, que foi aquela que eu falei no início, que fazia a live junto com a Malévola, falando de algumas pessoas. Ela começou a defender a Malévola. Disse que a Clarinha só ficou famosa na internet por ter engravidado na adolescência. E também falou que o LK, namorado da Clarinha, divulgava jogos de azar e que podia procurar o quanto quisesse, mas nunca ia achar um vídeo da K divulgando jogo de azar. E disse
que ele já era maior de idade e que ele já deveria se responsabilizar pelos próprios atos dele. E aí ela também começou a fazer algumas críticas por algumas outras polêmicas que o casal já tinha se metido e falou que a única pessoa que salvava daquela família era a Bebê, que é filha da Clara e do LK. E aí, depois disso, o LK resolveu se pronunciar. Ele disse que não entendia porque que o nome dele e da Clara continuavam sendo citados, sendo que eles já tinham resolvido deixar essa situação pra lá e seguir a vida deles em paz. Falou que não fazia sentido ela ficar voltando nesse assunto de gravidez na adolescência pra atacar o casal, porque eles já tinham passado por isso, não tem o que fazer e que serviu como aprendizado para não acontecer de novo. E aí ele disse que se a justiça entendesse que eles disseram alguma coisa errada, ele pagaria, disse que ia se responsabilizar pelos próprios atos dele, porque é assim que a lei funciona. Inclusive, ele chegou a gravar um segundo vídeo sobre isso, só que foi apagado. E quando todo mundo pensou que a treta já tinha acabado, que já tinha dado um ponto final, não tinha acabado, tinha mais coisa pra acontecer pela frente. E aí, depois disso tudo, algumas pessoas começaram a xingar a Carol, que é a irmã gêmea da Clarinha, chama ela de falsa, porque saiu alguns cortes da Carol fazendo live com a Malévola e conversando com ela. E aí a Carol disse que não ia se meter nesse assunto, que a briga era entre a Malévola e a irmã dela, que ela não tinha o porquê se meter e nem nada. E a Carol também falou nessa live que acreditava que a Malévola não ia conseguir tirar a guarda da filha da Clarinha. Aí depois a Clarinha apareceu de novo e disse que estava cansada daquele assunto todo, disse que não ia mais falar sobre isso e que era para as pessoas pararem de ficar botando lenha na fogueira ou querendo que a discussão continuasse. E aí ela voltou a repetir a opinião dela e disse: essa é minha opinião mesmo. Pra mim, palavras da Clarinha, mulheres trans têm sim força de homem. E aí, essa redeclaração, porque ela já tinha falado isso antes, voltou a repercutir nas redes sociais de novo. A Clarinha resolveu fazer uma live junto com a Malévola e aí elas começaram a se xingar horrores. A Malévola chamando a Clarinha de cachorra, a Clarinha falando que a maquiagem da Malévola não tava boa, que ela tava parecendo uma palhaça. Elas começaram a, se atacar. Ambas começaram a se atacar de um lado pro outro, como se, elas não estivessem lá pra se resolver. Elas só queriam se xingar mais e aumentar mais a discussão. O que eu não entendo, porque a Clarinha fez um vídeo falando que não ia mais entrar nessa discussão, que já tinha acabado, que era isso, acabou. E depois ela entrou uma live com a Malévola pra, alimentar mais a discussão. Mas tá bom. E é aí que começa uma das piores partes dessa treta. A ameaça. A Malévola, igual ela fez com a Jojo Todinho e Mangu, ameaçou aparecer na loja do pai do LK pra poder bater nele e na Clarinha e começar uma confusão. Aí ela falou que ia chegar lá, ia fazer um barraco, ia quebrar tudo. E aí a Carol, irmã gêmea da Clarinha, fez um vídeo falando que caso a Malévola quisesse aparecer, eles iam estar lá esperando ela, mas pediu pra ela não envolver a loja do pai do LK nessa briga, porque ele não tinha nada a ver com isso e também porque não tinha necessidade. Ai, calma, ficou preso o cabelinho bem aqui. Ai, que merda. Eu odeio quando isso acontece. Aí, gente, a Malévola falou que ia lá, fez uma live junto com a K indo, chegou lá, fez o barraco total, quebrou tudo, chegou falando: você não falou? Você não falou que eu podia vir? Aí a Carol tava fazendo live também. Quando chegou, nossa, deu um mó barraco, quebrou tudo. Falou? Você não falou, meu amor? Você não falou? Não, E essa foi a última notícia que a gente recebeu dessa treta. Não sei o que vai acontecer agora. Vim aqui e trouxe pra vocês tudo de primeira mão. Essas são todas as informações que temos até agora. Se acontecer mais alguma coisa relevante, pode deixar que eu trago aqui pra vocês o desfecho dessa história. Já comentem aqui qual é a opinião de vocês, de qual lado vocês estão, qual treta vocês querem
que eu traga e explique também o que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o resultado das unhas. Um beijo e tchau!